Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel Moreira, né? Já fui apresentada rapidamente aqui pela Alana, mas ela falou que eu tenho que me apresentar o restante. Tenho 41 anos, mas considero que o melhor ano da minha vida foi esse ano que está passando, 2022. Em 2020, eu fui... Espera só um pouquinho. Vamos voltar tudo. Eu tenho 41 anos, sou filha de Lídia e Adilson, irmã de Maricela e Rafael, casado com a Rafaela. E a minha família é uma dádiva de Deus na minha vida. Foi graças a eles que eu consegui superar tudo que eu venho passar para vocês aqui hoje. E por que eu falo que o melhor ano da minha vida foi este? Eu considero, inclusive, que eu tenho 1 ano de vida. Em 1 ano, eu vivi 10 anos. A transformação foi tão grande, a transformação foi tão maravilhosa, que eu falo que é 10 anos em 1. E é isso que eu tenho como proposta para as pessoas que me seguem, para as pessoas que eu trabalho. E tudo isso foi graças à reprogramação mental, que a gente aprende quando a gente se torna coach. E a minha palestra tem a temática Busque sua melhor versão, seja o seu melhor projeto. A gente às vezes deixa de lado quem nós somos. A gente às vezes nos anula em favor de outras pessoas. E é isso que eu venho trazer para vocês. Não é por egoísmo. Uma coisa que eu aprendi, e a Sirlene falou maravilhosamente bem, é o cuidar. Se você não se cuidar, você não tem como cuidar de mais ninguém. Então, a gente aprende não por egoísmo, mas para ter condições de lidar com as outras pessoas. E aí eu vou passar um videozinho rapidinho aqui para vocês. E à medida que na hora que ele acabar, eu dou continuidade. Tá passando? Pausa, fazendo favor. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Isabel Cristina Fonseca Moreira. Sou formada hoje pela Sociedade Internacional do Mindset. O fundador dessa sociedade é o Edson Burger. Quem tem acesso às redes sociais vai conhecer o trabalho dele. Ele teve o foco principal no emagrecimento e foi o que me libertou para ser quem eu sou hoje, o meu emagrecimento. Eu, por 12 anos, lutei realmente contra a balança e contra quem eu era. E nesse último ano, eu consegui, através do trabalho feito pela reprogramação mental, já eliminar 19 quilos. Então, a superação é imensa. A autoestima melhora, tudo na nossa vida melhora. Não é porque você é gordo, você está gordo. E a obesidade, ela é uma doença da nossa sociedade. Ela é uma doença que acarreta várias outras doenças junto. E a gente precisa encarar a obesidade como uma doença, né? E muitas pessoas falam assim, mas eu gosto do meu corpinho cheinho, fortinho. A gente falava, eu falava isso. Mas por quê? Porque a gente não quer encarar a realidade. Que às vezes a gente não tem o poder de mudar essa situação. E tudo tem um porquê por trás, né? Então, eu formei em 2021 como coaching. E achei tão maravilhoso poder transformar outras vidas que eu me especializei como Master Coach na hipnoterapia. E é através da reprogramação mental, através da hipnose que a gente trabalha. É um emagrecimento, gente, que eu falo assim, quando eu descobri ele, foi tão fora da realidade que até eu duvidei. Mas eu já tinha tentado de tudo. Por que não tentar mais essas? A mais fácil de todas eu não ia tentar, que era trabalhar eu aqui dentro, né? Então eu comecei esse trabalho através do emagrecimento e descobri o meu propósito de vida. Pode despausar, Lana, fazendo favor. Então, em 2020, uma endocrinologista falou comigo o seguinte: você já luta por 12 anos, você só não tentou a bariátrica. Vamos tentar uma bariátrica? E eu virei para ela e disse assim, em setembro de 2020, eu vou morrer gorda, mas eu não vou cortar minha barriga. Eu cortei minha barriga 2 vezes por conta de cesariana, porque a criança não tinha como não sair.
Eu sou totalmente avessa a essas cirurgias evasivas demais. Mas é a minha personalidade. Nada contra quem já fez ou quem desejaria fazer, tá, gente? Existe uma coisa na mente do gordo, não por preconceito, tá? Eu sou gorda, eu já fui gorda e sei o que é a lei do menor esforço. A gente precisa trabalhar isso na mentalidade, porque é muito mais fácil. Vou lá, o médico tira o que está em excesso e pronto, melhorei, resolvi. Não é assim. Eu conheço várias pessoas que passaram por bariátrica que com 1 ano recuperaram tudo que tinha tirado. São poucas as que eu conheço que conseguiram superar, mas encheram de outras doenças na vida delas. Não poder comer uma coisa com prazer, porque não pode, porque passa mal, né? E aí eu descobri uma coisa: a comida não é minha inimiga. Eu sou minha inimiga. As más escolhas quem faz sou eu. E aí, em outubro de 2020, eu descobri essa reprogramação mental. Essas coisas que a gente fica ali passando o dedinho na internet, às vezes a gente não dá muita importância, né? E aí aparece o Edson Burger falando: eu eliminei 44 quilos em 6 meses. Pessoal, como assim? 44 quilos em 6 meses? Eu tenho 12 anos que eu estou tentando eliminar 30 e não consigo. E vai e volta, aquele efeito sanfônico, só falta tocar, né? E aí, eu falei assim, não, eu quero descobrir o que é isso. E me inscrevi na semana do emagrecimento com ele. Na primeira semana, gente, foram 2 quilos embora. Sem fazer nada. Eu falei assim, como assim? Mas eu não fiz exercício, eu não mudei minha alimentação, eu não mudei nada. Como assim? Aí tinha um segredinho. Ele mudou uma tal chave de gordo para a chave de magro. Ele começou a mexer aqui dentro. O que antes para mim era a lei do menor esforço, passou a ser a lei do maior esforço. Então, se antes eu, para ir para minha escola trabalhar, eu ia de bicicleta, eu passei a ir a pé. Se antes eu ia subir uns 3 andares e tinha um elevador, eu passei a subir de escada. E essa lei do máximo esforço foi mudando a minha visão, a forma que eu encarei a minha vida. E em novembro eu comecei realmente o meu processo de emagrecimento. Eu me inscrevi no programa dele de emagrecimento, só que a gente ainda vai sem muito conhecimento, né? Então eu fui com muita sede ao pote. E aí eu assustei meu organismo, por quê? Eu comecei a ficar doida, fazendo mais de 1h30 de atividade física. As comidas tinham que ser o mínimo possível no prato, porque é a concepção que a gente tem, que a gente só consegue emagrecer através de muito esforço no exercício físico e de pouca comida no prato. Eu ainda não tinha entendido a ideia. E aí nisso eu caí num platô de 6 meses. Eu tinha eliminado 10 quilos de novembro de 2020 a maio de 2021. Eliminei 10 quilos. Só que eu caí num platô. Eu estava entrando num processo exaustivo para o meu corpo. E o meu corpo falou assim, não, peraí, eu vou dar uma barrada nela, porque senão ela vai morrer, ué. Que isso? A mulher não come, a mulher só faz exercício físico, 1h30 de exercício físico, acorda fazendo exercício, vai dormir fazendo exercício? Não. E o nosso organismo, gente, ele é muito sábio. E quando ele vê que a gente está se prejudicando, ele para. E ao invés do metabolismo continuar acelerado igual estava no início, ele foi parando. E eu caí nesse efeito, né, platô de 6 meses. E aí eu fui conversar com uma das nossas masters, né, do emagrecimento, e falei com ela, não estou entendendo. Eu estou fazendo tudo direitinho, igual a explicar o curso de emagrecimento, e eu não estou conseguindo emagrecer. Ah, meu corpo é teimoso demais. Crença limitante. Não, esse processo já não está sendo... Crença limitante. Eu comecei a criar novas crenças que estavam limitando o meu processo. E aí ela fez uma limpeza dessas crenças e me explicou o seguinte: você tem a necessidade de mínima
de 1.000 calorias dia para o seu organismo funcionar perfeitamente. Se você não ingerir pelo menos o mínimo, ele vai barrar tudo que você colocar para dentro. E aí você pode fazer o máximo do máximo que você não vai emagrecer. E aí eu fui fazer o quê? Pesquisar. Opa, peraí. Então, se eu tenho que ingerir até 1.000 calorias para mim ter uma boa nutrição e o meu corpo aceitar o meu emagrecimento, eu preciso combinar melhor, né? Eu preciso... Pode deixar rodar, Lana, não tem problema não. Eu preciso... aqui passou um videozinho de como eu estava no início com 106 quilos, tá, gente? Uma baixinha de 1,54 com 106 quilos. Você pausa aí para mim, fazer um favor. E aí, eu comecei a pesquisar. E eu descobri o quê? Que a comida era minha amiga. Foi a primeira crença que eu tirei da minha vida, que me limitava. Porque eu tinha medo de colocar comida no prato. Mesmo a comida saudável, tá, gente? Porque a gente vem de tantos processos, né, de emagrecimento, de tantas dietas doidas, mirabolosas, né, que a gente aprende na internet. É uma que tira todo o carboidrato, é outra que tira todo o açúcar, é outra que tira toda a gordura. E aí você vai combinando todas elas, daí a pouco você, como diz minha mãe, você vai só pastar e andar, né? E nem pastar direito, porque tem medo até da alface te engordar. E outra coisa, gente, quando você vai pro prato de comida já pensando que ele vai te engordar, você já engordou 3 quilos ali, com o seu pensamento. Porque a sua mente, ela é tão poderosa que ela vai te concretizar aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você vai comer um pedacinho dessa torta aqui, ó. Licença, tá? Tá bonita, hein? Essa aí, quem vai comer só eu que eu vou comer. Olha que linda, rosca de mussarela com presunto. Aí eu olho pra ela e falo assim, ai, você vai me engordar. Já engordei 3 quilos. Tá? Por que isso, gente? A nossa mente, ela quer te convencer de que você tá certo. E uma coisa que Henry Ford fala é o seguinte: se você acredita que você pode, e se você acredita que você não pode, você tá certo. Só que tem uma diferença. Quando eu acredito que eu posso, o que vai acontecer? Eu vou fazer de tudo para aquilo concretizar. Quando eu acredito que eu não posso, eu nem começo, né? Então eu já desisto antes de começar. E aí veio os pilares do emagrecimento, que eu falo assim, que foi um divisor de águas na minha vida, e não só para o emagrecimento. O que aconteceu quando eu descobri realmente o que era o emagrecimento? Eu parei de preocupar com o emagrecimento. O emagrecimento passou a ser uma consequência. Por quê? O bem-estar passou a ser mais importante para mim. Então, no momento que eu descobri esse segredo, que o bem-estar é o mais importante, eu ia fazer de tudo para estar bem. Inclusive, emagrecer, né? E aí vieram os 7 pilares para um bom emagrecimento e até mesmo para uma vida saudável. Você volta só um pouquinho o vídeo, Lana? O primeiro deles, gente, é eu esqueci a ordem aí que coloquei. Mas nós temos a alimentação balanceada, né? Que é a combinação alimentar. Nós temos 5 componentes alimentares que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Tá? Carboidrato, gordura, açúcares, eu acho que é depois disso aí. Ai, meu Deus, peraí. Aí ela foi demais agora. Mas tudo bem. Nós temos os componentes alimentares. Vocês sabiam? Uma coisa que eu descobri, porque tudo nessa vida tem que fazer sentido pra gente, né? Não é isso? Faz sentido eu virar não pode porque não pode? Não faz. Não pode por quê? Isso é para adulto também, não é só para criança não. Eu também sou pedagoga e a gente sabe muito bem disso. Você chega pro menino e fala assim, você não pode isso. Por quê? Aí você fala, não pode porque não pode. Ele vai te perguntar o porquê até você dar um motivo para ele. E assim é a nossa mente, tá, gente? Então, se não fizer sentido, não adianta. Então eu entendi o quê? Lá na mentalidade, que o meu cérebro precisa de carboidrato. Olha só que coisa interessante que eu descobri. Ele precisa de gordura e carboidrato para mim ter boa memória. Aí eu vou naquela dieta lá que não tem carboidrato nenhum. Depois eu não sei por que eu tenho Alzheimer.
Não é assim? Outra coisa, a gordura boa. Se eu não tiver gordura boa no meu organismo, eu não tenho a quebra das proteínas que eu ingiro lá na carne. Aí a pessoa pega e alimenta só proteína. Entenderam? Então lá na mentalidade eu comecei a trabalhar o quê? O que fazia sentido para mim. Então eu entendi que a comida é minha aliada. Eu só tenho que saber comer. Eu só tenho que saber usar a comida. E aí hoje eu olho para um prato de comida, eu já sei, eu já satisfaço com o que tem naquele prato de comida, né? Depois, a alimentação balanceada junto com a mentalidade, né? Trabalhando na mentalidade as crenças, que a gente tem a crença do seguinte: ah, eu já nasci gordinha mesmo. Ah, não, isso é genética. Não, meu metabolismo é lento, não adianta. É de família. Não tem essa. Ô, gente, são essas frases, não são? São essas frases que a gente fala. Ah, não vou pelejar com exercício físico, não, porque eu sou gorda de família. Eu engordo de maldade. Gente, essa então nem se fala. Só de eu olhar pro prato de comida eu já engordei. Não tem essas frases? Pois é. A gente trabalha isso tudo lá na mentalidade. Quebrando essas crenças limitantes. E colocando no lugar crenças que vão nos fortalecer. Tá? Aí vem a alimentação balanceada, que eu já falei um pouquinho. Movimento. Tem uma lenda que fala que a pessoa só emagrece se ela fizer exercício físico. Certo? Só que eu descobri que o exercício físico é 5% do emagrecimento. E aí? E os outros 95%? Aí eu descobri que 10% é a alimentação. E aí? Onde está o restante da porcentagem? Está toda aqui. Se eu acredito que eu posso, eu realizo, né? Então, o movimento, ele é fundamental sim. Sabe por quê, gente? Nós somos seres humanos e nós somos feitos para movimentar. Quando a gente vai lá na pré-história, né? A gente lembra lá dos homens das cavernas, eles ficavam vários dias encavernados, né? Só que quando eles saíam para caçar, eles realmente saíam para caçar. E eles corriam quilômetros, e andavam, às vezes dia e noite, para conseguir alimentar uma única vez no mês. Eles não engordavam. Porque a reserva de caloria que eles tinham iam lá para a caverna. Hoje em dia, nós temos dentro das nossas casas os estoques de comida. Mas o nosso corpo tem a memória da pré-história. Então, ele tem a questão de sobrevivência. Se faltar, ele guarda. Mas se você mostrar para ele que dia a dia você está ali nutrindo, abastecendo, dando a ele o que ele precisa, ele não vai segurar. Tá? E aí o metabolismo ele acelera. E o movimento, ele é muito mais importante para a sua disposição, para o seu bem-estar, do que para o seu emagrecimento. Hoje, meu irmão fala comigo assim, falou comigo não, né? Falou com a minha mãe. Ô mãe, eu tô achando que nós vamos ter que internar a Bel. Que Bel tá fazendo 4 horas da manhã postando exercício físico na internet? Aí minha mãe falou assim, não filha, é porque até 7 horas da manhã já tem que ter feito exercício, preparado as coisas dela. E realmente, gente, eu já deixei exercício para fazer depois e não foi a mesma coisa. Imagina você, depois de um dia inteiro de trabalho, chegar e ainda falar assim, nossa, eu ainda tenho exercício para fazer. Vai adiantar? Não vai adiantar. E eu fiz isso durante 3 meses. Eu chegava, eu fazia o exercício, eu era uma pessoa disciplinada, tá? Só que eu fazia dessa questão. Ai, vou fazer porque eu não posso deixar de fazer. Não fazia efeito. O corpo age de que maneira? Nossa, ela tá sofrendo. Vou segurar um tiquinho aqui, quem sabe ela para, né? E aí não vai, não resolve. E eu descobri, gente, que quando você faz, não precisa ser 4 horas da manhã não, tá? No meu caso precisa por causa dos meus horários. Quando você faz o exercício antes, você tem disposição para o dia inteiro. Inclusive, já inicia a sua higiene do sono. Que a gente precisa muito, né? Dormir bem. Por que a gente precisa dormir bem?
É durante o sono que o nosso corpo revitaliza tudo que tem dentro dele. Elimina todas as toxinas, tá? E começa a renovação celular. Então, se você dorme bem, você tem boa memória, sua pele fica bonita, seu cabelo fica bonito, você consegue emagrecer porque o metabolismo é maravilhoso enquanto você está dormindo. Só que para isso tem todo um procedimento. E aí eu descobri que há alguns segredos para você dormir bem, e um deles é o movimento no turno da manhã. Você já se prepara para poder dormir bem à noite. Então, para você dormir bem, você tem 5 coisinhas. O movimento, a hidratação, que eu acho que já até passou ali a hidratação. A hidratação suficiente, porque tem um tal de falar, eu tenho que tomar até 2 litros d'água por dia. Depende. Eu não sou muito alta não, né? 1,54 de altura. Quando eu estava com 106 quilos, eu tinha que tomar 4 litros e 300. Por quê? Para nutrir, para hidratar, porque tudo no meu corpo depende da água. E uma coisa que eu tinha demais da conta e não entendia por quê. Enxaqueca. Quando o corpo está sem água, o cérebro é o primeiro a doar a água para os outros órgãos. E aí a pessoa não entende por que de repente ficou com dor de cabeça, né? A hidratação, ela é super importante no nosso organismo. Em tudo. O nosso órgão precisa, nossa pele precisa, nosso cérebro, tudo precisa da água, tá? E aí, eu aprendi uma coisa que antes eu não fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Não tinha paciência de ficar muito parada, não. Principalmente se falasse assim, vamos pensar um tiquinho? Ixi, eu era do tipo assim, eu quero pegar e fazer, sabe? Aí eu aprendi a tirar 5 minutinhos para mim. Mas não era para pensar em problema não, viu gente? Não adianta você tirar 5 minutinhos, sentar lá e ficar assim. Eu tenho conta de luz para pagar. Nossa senhora, meu cartão vai vencer. Ai, meu Deus do céu, meu telefone vai bloquear. Não adianta, não. É para você. O que eu faço nesses 5 minutos? O que eu posso fazer para mim melhorar mais 1% hoje? E aí eu vou meditar sobre as minhas ações. Eu vou meditar sobre o que eu posso mudar. Eu vou meditar sobre o que aconteceu de errado no outro dia para mim e o que eu posso fazer de diferente hoje. Essa é a parte da meditação, tá? Tem gente que gosta de pôr aquelas musiquinhas, colocar aquelas pessoas induzindo na meditação. Isso tudo a gente aprende a fazer quando a gente está no coach, tá, gente? E mais importante que tudo, nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Então, o social emocional é fundamental. É um dos pilares, assim. E uma coisa que eu me sentia muito sozinha quando eu estava obesa, na obesidade mórbida. Por mais que eu tinha família, eu tinha essa sensação de estar sozinha. De que só eu estava vivenciando aquilo ali, que ninguém entendia por quê. Porque eu tinha uma coisa que eu descobri nessa parte do emocional que eu não sabia. Que chama-se compulsão alimentar. Então, quando eu estava triste, eu comia. Quando eu estava alegre, eu comia. Ai, quando eu estava desanimada, eu comia. Briguei com o marido, comia. E eu não entendia por quê, porque era mais forte do que eu. Quando eu assustava, eu já estava abrindo geladeira, eu já estava abrindo armário. Teve uma vez, gente, que eu briguei com meu marido. Isabel, nós não tínhamos comprado 3 latas de leite condensado? Meu bem, tá aí no armário. Não, eu já olhei, então vem cá achar pra mim. E eu rodei o armário inteiro procurando. Eu não lembrava que eu tinha comido os leite condensado. Entende, gente? E o compulsivo, ele não lembra. Porque naquela hora ele só quer sentir o prazer do comer. Que a comida, ela é prazerosa. É ou não é gostoso comer, gente? Ai, é gostoso demais. A gente tá cheio de quitute lá embaixo, ó. É muito bom. É muito bom, não é? E a comida é para isso mesmo. É para despertar esse prazer na gente. Só que a gente tem que lidar com o nosso emocional.
As pessoas que não conseguem lidar com o emocional, elas descontam em determinadas coisas. Existe o compulsivo alimentar, existe o compulsivo de compra, existe o compulsivo de guardar coisas, existem vários compulsivos. Todos eles têm a ver com o emocional abalado. Todos, tá, gente? E quando a gente está com o nosso emocional abalado, a gente tem baixa estima, nada pra gente tá bom. Você fica num mau humor. Mesmo comendo muito, ele já deve estar ligando. Tá ligando. Mesmo comendo muito, a gente continua num mau humor danado. Primeiro, a gente entra num ciclo, né? Você come pra sentir alegre. Só que depois você fica triste porque você comeu e vai lembrar que você vai engordar. É ou não é, gente? É. Acaba de comer, vem aquela culpa. Nossa, eu não devia ter comido isso. Ai, meu Deus do céu. Eu gastei 3 horas na academia para eliminar 1 quilo. Eu já engordei 3 quilos. E eu antes, gente, deixa eu só clarear mais um pouquinho, tá? Lá é eu com 106 quilos. Hoje eu olho para essa foto e falo assim, poxa, Isabel, o que é essa, hein? Não conheço, não reconheço. Mas sou grata, tá, gente? Eu sou grata àquela Isabel, porque ela me ensinou o que eu não devo fazer mais na minha vida. E só depois que eu consegui ser grata a ela, é que eu comecei a alcançar a minha melhor versão. Comecei a alcançar quem eu quero ser, tá? Não é por estética, é por saúde mesmo. Tem 1 ano aproximadamente que eu não sei o que é pôr um medicamento na boca, tá? Enxaqueca, eu nem sei por onde passa. Tem umas dorzinhas de cabeça de vez em quando, tem. Aí eu faço o quê? Copo d'água. Hoje eu tomo água pra cabeça melhorar. E melhora, tá? Meia hora. Tem gente que fala assim, esse remedinho aí é meia horinha, você fica bem. A água é o melhor remédio que nós temos e que foi criado pelo nosso Deus na maior sabedoria. Não é à toa que o nosso planeta também tem mais água do que tudo, né, gente? Então, ela é o melhor remédio para a vida, tá? E se não fosse a água, não tinha vida também, né? Então, aqui, ó, nessas 2 fotos, a diferença é que ainda não era de 19 quilos. Ainda não. Hoje já são 19 quilos, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, é mais que estética, tá? É a saúde da gente. Ô, Lana, eu não consegui despausar ali. É a saúde da gente, é a transformação, é a vida que a gente ganha. Então tem um lema que o Edson fala muito, é assim, mais que o peso que eu perco é a vida que eu ganho. E realmente, gente, por isso que eu falo, 1 ano de vida é o que eu tenho hoje. 1 ano de vida é o que eu tenho hoje. E a minha missão é o quê? Se eu conseguir eliminar 1 quilo, emagrecer 1 quilo, eu já tenho condições para orientar as pessoas a emagrecerem também esse 1 quilo. Porque não é fácil não, né, gente? É fácil? Não. Tem gente que fica ali, eu vou perder uns quilinhos até o... Elimina. Não, perde. Quando você vai com um propósito raso do seu emagrecimento, eu tenho que passar bem naquele biquíni lá no verão. Passou o verão, o que vai acontecer? Chuta o balde e come tudo que não comeu antes, gente. Outra coisa que acontece, nossa, eu tenho um casamento daqui 2 meses. Eu tenho que caber naquele vestido de madrinha. Você vai caber no vestido de madrinha. Mas você acaba com o seu processo no dia do casamento, porque você vai comer tudo que passar na sua frente. Porque o seu objetivo era raso. Por isso que a palestra tem o tema. Busque a sua melhor versão, seja o seu melhor projeto. O projeto, o objetivo tem que ser a gente o tempo inteiro. Eu falo por experiência, gente. Eu já tentei emagrecer. Tentei porque eu não consegui. Então, eu já tentei emagrecer por conta de marido. Nossa, você tá gordinha, hein? Podia perder uns quilinhos aí, né? Ou então, por conta de um casamento. Ou então, por uma vaidade mesmo. Nossa, eu queria estar bem naquela roupa ali.
Só que sempre que passava aquele objetivo, eu recuperava tudo de novo. Porque eu não tinha trabalhado a mentalidade. Eu não tinha trabalhado o que era fundamental trabalhar. E o nosso processo de reprogramação, a gente trabalha o quê? O emocional. Esse é o diferencial. O emagrecimento vem? Vem, como consequência, tá? Ah, mas eu quero eliminar só 5 quilos, eu consigo? Consegue. Ah, eu quero eliminar 50, eu consigo? Consegue. Lembrando sempre, gente, que nós somos seres individuais, cada um tem o seu metabolismo, e o processo de emagrecimento é um dos que mais tem sabotadores na face da Terra. Porque, pensa comigo aqui, gente. Lana, comecei uma dieta, tá? Aí Lana vira pra mim, pois Isabel, vamos dar uma voltinha? Não é assim? As pessoas não querem você magro. A sociedade não quer a gente magro. Gente, os produtos dietéticos hoje, o que eles mais têm é química. E química, sabe o que é no nosso organismo a química? Veneno. Porque vai tudo para o nosso fígado. E o fígado, para se proteger, ele vai absorvendo as células de gordura. E aí fala da tal gordura no fígado. Só que não é só fígado não. Quando o fígado chega e está todo envolvido de gordura, todos os órgãos já estão envolvidos com gordura. E para você eliminar essas gorduras nos órgãos, não é qualquer dieta, não é qualquer atividade, não é qualquer coisinha que você tem que fazer, não. É muita coisa que você tem que fazer. Você tem que começar com uma limpeza interna, tá? Então, as pessoas ao nosso redor fazem com que a gente coma. Porque acha que no social tem que comer. Quem é que já saiu aqui com um colega e nunca comeu? Nunca comeu na rua? Quem tem aquele jeito de não comer na rua, né? Mas a maioria das vezes que a gente faz um social é para comer. Ah, nós somos mineiros, né? Tem alguém aqui que não é mineiro? Porque até minha irmã, que é de São Paulo, ela é mineira. Você não é mineiro, né? Mineiro recebe as visitas aonde, gente? Na cozinha. Com um bom queijinho mineiro, uma goiabada, então um pãozinho de queijo, né? Um cafezinho, bem docinho, né? Tem a suquinha mascavo também, não é assim? Açúcar-fé. Tem o chafé também, né? Que não tem quase pó nenhum, é só água com açúcar. Pois é, gente. Mineiro é essa receptividade. Por quê? A comida aconchega. Você se reunir para comer é gostoso, né? Mas lembrando que a comida não é nossa inimiga. A comida não é nossa inimiga. Hoje eu aprendi que eu posso fazer um social sem precisar comer demais. Lana falou assim, você não quis comer, você ficou aqui em cima. De propósito, viu, Lana? Mas eu como. Gente, o poder tem que estar na nossa mão. Eu tenho que ter a vontade de comer. E não comer por obrigação. Eu tenho que estar no controle da minha alimentação pelo seguinte, eu viro pro meu cérebro e falo assim, nossa, aquele bolo de chocolate tá gostoso, né? Ele vira pra mim e fala assim, olha, você já viu aquele bolo de chocolate ali com brigadeiro? Vai lá comer um pedacinho. Aí eu viro pra ele e falo assim, agora não, depois eu como. E eu mostrar que eu tô no poder. Por que eu falo isso, gente? O compulsivo não tem isso, tá? Antes do compulsivo tem o ansioso, né? Tem pessoas que comem só por ansiedade. Só que depois transforma em compulsão. E tem aquela que come por querer comer mesmo. Ah, não tem na minha casa mesmo, vou comer isso, vou comer aquilo, vou comer aquilo. Vai numa festinha de aniversário, passou a bandeja, já pegou 2, passou outra bandeja, já pegou mais 5, passou outra bandeja, já pegou mais 10. Esquece que vai passar de novo, né? A bandeja passa de novo, não passa, gente? Então, é tudo mentalidade. Eu posso mudar o jeito da minha relação que eu tenho com a comida? É o fundamental. Eu mudei a relação que eu tenho com a comida, tá? Esse emagrecimento por reprogramação mental, eu não sou proibida de comer nada. Eu posso comer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém, né?
Então, fui esses dias numa pizzaria, né? Fui na pizzaria, fui numa peixaria, tudo aqui, tá, gente, em Juiz de Fora. Porque lá em casa eu quase não saio, não, como mais é dentro de casa mesmo. Mas fui. Deixei de comer a pizza? Não. Gostosa a pizza. Levinha, né, mãe? Muito bom. A peixaria, mesma coisa. Fui no shopping. Lá no shopping também teve um monte de coisa lá pra gente comer. Batatinha frita, gente. Cervejinha, né? Cervejinha. Realmente, shopping. Então, assim, nós não somos proibidos de comer nada. A gente tem que saber a nossa relação com a comida. O que é o mais importante. E eu trouxe para vocês, gente, 3 depoimentos, tá? Pessoas que eu trabalhei a parte da reprogramação mental. Nem todas foi por conta do emagrecimento que me procuraram, tá? Aqui foi uma transformação. Meu aniversário de 40 anos, eu estava assim. Meu aniversário de 41 anos, eu estava assim. E o corpo alcança o que a mente acredita sempre, tá? E nada acontece se você não se conhecer. É o fundamental. Por que eu falo isso, gente? Eu falei dos sabotadores, né? Tem gente que vira e fala assim, igual eu tava falando com a minha master lá, né? Eu tô fazendo tudo direitinho, eu não sei por que eu tô emagrecendo, não tô emagrecendo. Aí você vira pra pessoa e fala assim, faz uma lista do que você come no dia. Ela faz. Aí entre uma refeição e outra, coloca o que você belisca. A gente nunca lembra do que a gente belisca. Nunca lembra do que a gente belisca. Uma balinha, às vezes tem mais calorias do que um pão francês, tá? E aí a gente vai aprendendo a comer, né? Coisa que eu sou muito grata hoje é essas redes, sabe? Ela encurta, né, a distância. A gente pode alcançar mais pessoas. E a dor eu falo assim, pra mim era uma dor muito grande, não conseguia emagrecer. Só que eu não reconhecia isso. Nunca reconheci isso. Eu tinha as desculpas, sempre fui uma criança gordinha, né? A minha maior desculpa era essa. Meu metabolismo é lento mesmo, também falava muito isso. E quando a gente consegue se libertar, porque eu falo que é uma amarra na nossa vida, o não conseguir emagrecer definitivamente, né? Porque a intenção é emagrecer e ficar magro, né, gente? A gente sofre e é uma dor muito grande, porque você se sente incapaz de controlar e está fora do nosso controle algumas coisas, né? Quando a gente faz a busca nas memórias e trabalha a mentalidade, a gente percebe que o controle está nas nossas mãos e sempre está nas nossas mãos, só que a gente precisa admitir isso primeiro. E é muito raro uma pessoa que está acima do peso admitir que ela está acima do peso por culpa dela. Eu era assim. Eu tô gorda porque eu comi demais. Eu tô gorda porque eu sempre fui gordinha, desde pequenininha. A culpa nunca foi pelas minhas escolhas. A culpa nunca era pelas minhas escolhas. Então, a pessoa que quer trabalhar o emagrecimento, a primeira coisa que ela precisa é reconhecer que o vilão é ela mesma. É ela mesma, tá? E é isso que eu venho propor, né, Lana, hoje aqui, a questão do trabalho com o coach, né? Não digo, às vezes, não por vocês, mas se conhecer alguém e tal. O meu Instagram é meu contato. Eu já tinha feito contatos através do telefone, mas comecei a receber umas coisas inconvenientes. E pelo Instagram eu consigo barrar se eu não quiser ter contato mais com aquela pessoa. Então eu retirei o telefone e o meu contato é o Instagram, tá? Então se a pessoa quiser fazer, quiser aprofundar, hoje a Lana vai sortear um processo com 3 sessões. Esse processo, eu tenho processos de 3, de 5, de 10, depende muito do que a pessoa precisa. Tem pessoas que a gente tem que ir tão profundo no subconsciente que passa de 10 sessões. São anos e anos de dores acumuladas, né? E a gente entende o quê?
que nunca é só o físico. O físico também, tá? Mas nunca é só o físico. O mental, o que está aqui dentro, é muito mais importante ser trabalhado. Né, psicóloga? Com certeza. Gente, Às muito... vezes processos de muitos e muitos anos. Processos que vêm da infância, que interferem até os dias atuais. E muito, né? Interfere e muito. Gente, gratidão imensa por vocês me ouvirem, né? Eu sei que eu falo demais, né, Lana? Eu acho, Família, né, Bel? eu acho que eu falei demais, ultrapassei meu tempo. Mas a intenção é passar a mensagem para vocês. Muito obrigada, tá?